Olá, minha gente. Deus nos abençoe. É sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos através desse podcast Na Real. Na Real. Que tem chegado a centenas e centenas de residências através do YouTube. Eu ouço falar de muitas pessoas sendo abençoadas através dos testemunhos, da maneira como Deus se manifesta na vida de cada um de nós. É uma bênção o Na Real e nós estamos muito felizes em poder estar aqui. Comigo na mesa, meu filhão Lucas. Tudo normal até aí. Não sou novidade, mas hoje tem uma novidade internacional. Posso falar? Pode, por favor. A presença do pastor Joe. E não tão internacional, mas tão brilhante quanto. Eu sou internacional, né? Nasci na Alemanha. Olha aí, o cara é internacional, porque eu quebrei a cara, mano. O cara é alemão. Eu sou brasileiro, mas eu só nasci na Alemanha. Entendi. Mas eu nasci do lado de lá do Equador, cara. Entendi. Então, duas presenças internacionais, pastor Joe e Danny como tradutor aqui pra gente, vai ser o nosso Google Translator. Inclusive, se você for malandro, você já ativa a legenda traduzindo, que você vai saber a resposta antes da gente. Exatamente. Nós já tivemos o prazer de receber o nosso Danny. querido Danny e sua esposa aqui, um momento muito especial. Se você não ouviu, nem viu o testemunho do Danny, Volta lá sua que vale esposa, muito. volta lá, Tá procura. na temporada passada. Amém? Isso. Temporada passada, Temporada você 1. vai ver que lindo testemunho, que bênção Deus fez na vida desse casal. Nós estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco. Pastor Joey. Joe. Joey. Pastor Joe, deixe-me apresentá-lo. Ele é um velho, querido amigo da Maranata. Amém? Vive nos Estados Unidos, é americano. Amém? Casado com a Brenda já há 34 anos, sua esposa. Ele tem 2 filhos, o Joseph com 53 anos e o Ken com 51 anos. Né? E é uma família abençoada por Deus. E é uma alegria, pastor, tê-lo aqui conosco. Ele pertence à Igreja dos Poços. Essa é a tradução literal da igreja. Agora, Como se é você que é? falar no inglês... The Wells. É uma igreja que se reúne nos lares, lá nos Estados Unidos. Ah, muito bem. Legal. Muito bem. Pastor, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Que Deus o abençoe e que esta noite seja uma noite muito especial para todos nós. Thank you very much. It's great to be with you guys. Ele entende algumas coisas do entende português. bastante. I Ele understood entende everything. 95% de tudo que você falou. Por Ele isso que eu não estou entende. nem traduzindo. Mas, às vezes, para falar, o português é um pouco mais complicado. Por isso que nós trouxemos aqui o Google. Só por isso. I know enough Portuguese to get in trouble. Conhece o português suficiente para poder se colocar em problemas. And when my translators are making the message better, that's okay. Quando os tradutores tornam a mensagem melhor, tá tudo bem. Já houve casos de transformarem em capió? Com certeza. Com certeza já houve. O cara pregou outra coisa. Tava Mais pregando. bom, mais muito bom? Ok. That's good? Okay. Quando eu apresentei o irmão, eu disse que o senhor era um velho e querido amigo da Igreja Missionária Evangélica Maranata, do nosso pastor Paulo César, da pastora Claudete. E aí me veio essa questão. Qual questão, pastor? O que trouxe você ao Brasil? E uma vez que você chegou aqui, você acabou conhecendo a Maranata. Mas o que trouxe você para cá? Actually, my first time in Brazil in 1978, Minha primeira vez no Brasil em 78, I was speaking at a charismatic Methodist church in Jardim Botânico. ele estava falando numa igreja carismática metodista no Jardim Botânico. And I had heard about Pastor Paulo and the meetings in ABE. E eu ouvi falar do pastor Paulo e das reuniões na BI. And actually, Pastor Richard's cousin brought me here. O primo do pastor Richard me trouxe aqui. And it was, packed. A igreja estava entupida. And what they saw, I was Lá na Bia. lá na ABE.
And they saw I was a stranger, and they wanted to know who I was. Viram que era um estranho, queriam saber quem ele era. And so I gave them my card, and I said, I'm just visiting. I don't want to say anything. Eu tô só visitando, dei o cartão, tô só visitando, não quero falar nada. Mas você veio ao Brasil para fazer um turismo ou veio como uma missão? You came as a No, tourist or as a no, mission? I had a friend that was a missionary in Porto Alegre, and he made a connection for me to come to the church in Jardim Botânico. Tinha um amigo que era missionário em Porto Alegre e ele fez uma conexão para que eu viesse falar nessa igreja no Jardim Botânico. Ah, tá. And so they brought us right up in the front, made people move, and we sitting in the front. Nos colocaram lá na frente, fizeram as pessoas sair dos lugares deles, me colocaram lá na frente. And they gave Pastor Paulo my card. Deram meu cartão pro pastor Paulo. And he said, who is this Joe Ziak? Ele, quem é esse Joe Zayak? And I raised my hand. And Levantei a mão. he said, what is this? It says you're just visiting. You don't want to say anything. O que diz aqui? Eu tô só visitando, eu não quero falar nada. Ele mandou isso para lá? Já era. O pastor Paulo chamou ele. And yeah, and that's right. Ellie shot him all. And he called me, he said, get up here, you're preaching tonight. Vem aqui, você vai pregar hoje à noite. I could have been a Mormon. He didn't know, you know. Eu poderia ser um mormon, ele não saberia. But I wasn't, you know. Homem corajoso. Não era eu. Pastor Paulo. Totalmente dirigido por Deus e a Pastor gente Paulo. incrédulo, né? É isso aí. Totally directed by God and Yeah. us completely clueless. Yeah. And he called Claudette to pray to translate for me that night. That was the first time Que legal. she ever translated a foreigner. Ele chamou a Claudette para traduzi-lo e foi a primeira vez que ela traduziu alguém de fora do Brasil. Caramba, pegou ela And, no susto também, né? Foi um susto duplo, né? Pro Foi pastor. double scare, right? Double scare, one for you and one for Claudette. Yeah, realmente. Yeah, and we became friends. E nos tornamos amigos, então. Que legal. Paulo and I have similar personalities. Pastor Paulo e eu temos uma personalidade muito semelhante. We both love the Lord, Ambos amamos o Senhor. but we love a practical joke. Amamos uma boa pegadinha. And so sometimes we'd get in trouble with Dona Zenilda. De vez em quando a gente tinha problema com a dona Zenilda. Mas... A dona Zenilda era mais... Yeah. Sério. Linha dura. Yeah. Hardline. And we're the same age, and we ended up traveling together around America even, and they've been more than a friend. Nós temos a mesma idade, acabamos viajando algumas vezes pelos Estados Unidos, então eu posso dizer que hoje ele é mais do que um amigo. Que legal. É bem, mas vamos na linha do tempo voltar lá atrás, né? Let's go back in time. Isso. Will I have more hair when I go back in time? Exatamente. Oh, hallelujah. Vamos, Papa Genius. Let's go. Onde você nasceu, Pastor Joe? Você é originário de onde? Dos Estados Unidos? Yeah. I was born in upstate New York, the capital. It's Albany. Eu nasci no estado de Nova York. And life was good then, you know. A vida era muito boa. There Então. was only 50 houses around us and a lot of forest and lakes right around our home. Eram 50 casas e lagos e floresta ao nosso redor. And there was no big malls at that time. Não tinha nenhum grande mall, nenhum grande shopping nessa época. We played outside all the time, and A gente brincava na rua o tempo todo. we went to church every Sunday. Íamos à igreja todo domingo. Yeah, life was good back in those days. We didn't have a lot of money, Não tínhamos muito dinheiro, but Mas a vida era boa. it was a good time. mas era uma boa vida. Que legal. Seus pais. Yeah. Você tem lembranças, recordações boas Say that de again. seus pais? How were your parents? Do Oh, you my have parents. memories, Well, my good dad memories? was a plumber actually for a living, O pai dele era um encanador como fonte de sustento. and there in my city we had a volunteer fire department. You didn't get paid; it was volunteer. E na cidade dele, os bombeiros eram voluntários, ninguém era pago por isso. Sim. So when there was a fire, the siren would ring, and the people would come from the houses, you know. And
Quando soava o alarme de incêndio, as Cada um- pessoas Os iam, voluntários corriam os pra- voluntários corriam para atender O chamado. o chamado. Deixa eu abrir um parênteses. Yeah, so my father was a volunteer fire chief also for 15 years. Ele foi o chefe dos bombeiros durante 15 anos como voluntário. And my mother was a housewife in those days. Ela era uma dona de casa nesses dias. And 5 o'clock was dinner. 5 horas da tarde era jantar. If you had to be home to have dinner with the family. Tinha que estar em casa para jantar com a família. Yeah. Vocês tinham animais? Did you have any pets? Criação? Huh? Did you have any Criações? pets or did you create any animals or farming? Well, actually, my grandparents had a farm, 200-acre farm. Meus avós tinham uma fazenda de 200 acres. And so in the summer, we would go and work on the farm. No verão a gente ia trabalhar na You know, fazenda. Legal. big, lifting hay bales and oat bags and Que eles iam lá, carregavam aquelas massas de feno. Pena, né? yeah. So to a young guy, that was just great, just hard work and fun. Para um cara jovem, então, vamos lá, vamos ficar bombado, pá. But as I got older, I realized it was envelhecendo. slave labor. Eu entendi depois que era trabalho escravo. Era complicado. Ele pensando que era livre. I didn't know. As a teenager, I didn't realize. Eu não entendia como adolescente como é que o negócio funcionava. Como foi sua adolescência, querido? How No was meio your teen dessa... years? Say that again. How were your teen years? Com a How were sociedade my da teen years? época. Well, my desire as a teenager, I wanted to go in the military. Você é de qual década? É isso que eu ia perguntar. You're from the 50s. Yeah, I was born in 46, Ok. Okay. long before you guys. Uau. Ele Um queria se alistar no exército, ele queria servir ao exército. Yeah. Um ano após a grande Segunda Guerra, né? Yeah, but many men came back from the war, and the first thing they did was make babies. Muitos Seu pai? homens voltaram da Pai. guerra, a primeira coisa que eles fizeram foram was, filhos. I was one of them. E eu fui um deles. O baby boom, né? Ok. Yeah, my father was in the war in Europe and also in Mas North seu O pai Korea. dele foi pra Seu guerra. pai foi pra guerra, não? Your father went to war? Yes, Ele estava na guerra na to Europa Europe and then later to Korea. e depois para a Coreia. Uau. Yeah. Ah, e foi pra Coreia também? Caramba. Dois. He was in the army in one and the navy in the other. Ele estava no exército no primeiro e na marinha no segundo. Yeah. But he never talked about the war much. Ele não falava muito sobre a guerra. Isso que eu ia perguntar. Few things, but yeah. Contava uma coisa ou outra, mas de maneira geral não. Yeah, so that was the young life, and my desire was to go into the military, and I filled out all the papers and was ready to graduate from high school and go into the military. Eu preenchi toda a papelada porque meu desejo era entrar no exército, então eu ia me formar no segundo grau e entrar no ensino médio hoje em dia, né? So I went down for a physical, Eu fui então fazer o exame físico. and I couldn't hear one tone in one ear. Eu não conseguia escutar um tom em um dos ouvidos. And, tom. Yeah, one. And the Air Force rejected me. E aí a aeronáutica me rejeitou. They said that, it's common to lose some tones, like if you're around guns or firecrackers or, it's common. But if you do and you're around airplanes, it's easier to lose more. Sim. À medida que você vai crescendo, se você tem muita proximidade com armas ou fogos de artifício, você comumente vai perdendo determinadas frequências. E depois disso, à medida que você vai ficando perto de aviões, você vai perdendo mais ainda. Mas você viveu essa experiência de viver perto de aviões e bombas e tudo mais? Did you live this experience of being close to firecrackers or Oh, yeah. shooting? On the farm, we always had guns. We were always shooting. And Era a realidade da infância, né? Tava constantemente atirando ou brincando com armas. Não era comum na época. Ok. Yeah. And I couldn't believe it. My whole high school, I'm planning to go to the Air Force.
minha adolescência toda, meu ensino médio todo planejando ir para a aeronáutica. And then a friend of mine told me, well, I can get you in the army. Aí um amigo meu me falou assim, olha, eu posso te colocar no exército. And I thought, okay, you know. Tá bom, ok, funciona. So I went down to the, the recruiting station where they accept you. Aí eu fui para a estação de recrutamento And my records from the Air Force were there, sitting on the table. e os meus registros da aeronáutica estavam lá em cima da mesa. And he said, well, I have your Air Force papers here, and we can't accept you either. E eu disse, olha, eu tô vendo aqui os seus registros da aeronáutica e a gente também não pode te aceitar. Ah, And I thought, what am I going to Eu do? disse, o que eu vou fazer? I don't want to go to college. Eu não quero ir para a faculdade you know. agora. High school was enough. O ensino médio foi o suficiente. Yeah. Now everybody wants to go to college, but in my days, not everybody was going to college. Hoje em dia todo mundo quer ir para a faculdade, mas na minha época não era todo mundo que ia queria ir para pra guerra, mas não queria ir pra faculdade, né? A guerra do Vietnã estava para começar já. Well, and then Vietnam began to, come up. E aí o Vietnã começou a surgir. Exatamente. Yeah, and all my close friends went to war, E todos os meus amigos próximos foram para a guerra. and I stayed home, E eu fiquei em casa. and all my friends came back. Praise God. Graças Será a Deus todos os meus amigos voltaram. Voltaram? Yeah, but Que bom. many people did not. Muita gente não voltou. Yeah. Acho que foram mais de 6 milhões de mortos, alguma coisa assim. Eu não sei ao certo. Muita gente. A questão também seria como voltaram. Como você voltaria? And how they came back, right? No, everyone was okay. No problem. Yeah. Eles todos estavam sãos. Ok. Yeah. E sua mãe? And Well, my how about mother your mom? was just a mother, I mean, in those days, I don't think any mothers on our street worked. Everyone was home taking care of the children. Nessa época, nenhuma das mães naquela rua trabalhava. Todo mundo estava em casa cuidando dos filhos. Yeah. And I never, a lot of times now I talk about loving your children because I can't remember my father or mother ever looking at me and saying, I love you. Hoje eu prego sobre amar os seus filhos, mas eu não me lembro do meu pai ou da minha mãe olhar para mim e me dizer eu amo você. My father's, can I say, love language was giving us something. A linguagem do amor do meu pai era dar as coisas pra gente. Once a month he would take me to the store and he'd give me $1. Então, uma vez por mês ele me levava a uma loja e me dava $1. And I could buy 10. $1 era grana na No, época. yeah. I could buy 10 comic books. You know comic books? Eu podia comprar 10 gibis. And it was so exciting sitting there and picking out the 10 books every month, E era muito empolgante todo mês ir lá e escolher esses 10 livros. If I had those books today, I'd probably be a millionaire. E se eu tivesse esses gibis hoje, eu provavelmente seria milionário. Eu ia You know, falar but I isso. just throw Essa them época out. é a época do Superman, do surgimento do Batman, né? É, seria riquíssimo. But Com certeza. they're gone. Mas se for. Yeah. Yeah. And Bom, life was okay. rejeitado pelo exército, rejeitado pela Rejected aeronáutica. by the army, rejected by the Air Force. O que você fez da sua juventude? What did you do with your youth? Well, I went to work in General Electric Company in a factory. Eu fui trabalhar numa fábrica. Thank you. Ele traduziu você uma for, fábrica. for General Electric, a big company. Uma fábrica da GE. But I used to work from 4 in the afternoon till 12 at night. Eu trabalhava de 4 da tarde até meia-noite. And Fábrica da GE. it was a hard. Geladeiras, máquinas de lavar, essas coisas. We were making things for turbines, the big turbines. As grandes turbinas, eles Turbinas de fabricavam avião, partes é. para as Yeah, grandes turbinas. Então era alguma coisa And muito I- mais. A GE É, produziu muita coisa para a guerra na época. Yeah. Sim. And I was I was on lunch break one night, Eu estava no meu recesso de almoço and I thought,
this job is not for me, you know. Esse aqui não é para mim, eu fiquei pensando. But I didn't prepare for anything else but the military. Mas eu não me preparei para nada senão o exército. But I had taken 3 years of drafting, mechanical drawing in high school. Mas eu durante o ensino médio eu fiz 3 anos de desenho mecânico. And I decided to apply, and I got a job as a draftsman doing drawings, you know. E aí eu me apliquei para fazer desenhos e eu consegui um emprego fazendo desenhos. Desenho industrial. Desenho industrial. Muito bom. And E at as the- meninas, eu soube que ele era o garanhão do Missouri, não sei se é verdade. He's saying that you were a stud in Missouri. What? A stud in Missouri. Like you would win every woman. Isso. Yeah. As meninas não. No women could resist. Yeah, I had more hair then, probably Eu tinha mais cabelo nessa Yeah. época. Bom, com talvez certeza. fosse isso. no problem. Yeah, and true. I mean, I met a young man working who was into drag racing. You know drag racing? Where Drag two- racing? Yeah. Corrida de velocidade. Yeah. And 900 quantas milhas? Drag the car. no, Yeah. two cars. They, and then Yeah. lights come down. Yeah. Whoa, you know. Yeah. Bom, aquela corrida de uma milha. Sim. One mile race, right? A quarter mile. Quarter mile. Like a quarto de milha. Fast and Furious. Yeah. Ele era o Toretto. Yeah. O Pastor Joe era o Toretto. Qual carro que você tinha? So one of the boys at work was into that, and I didn't know nothing about cars. Eu não entendia nada de carros. Nada. Qual No, carro que ele tinha? no. Pergunta pra ele. But I bought a new car. Só Eu dirigir. comprei um my carro job. novo. Yeah. What car did you buy? I bought He's curious. it was called a Chevrolet Malibu, Malibu. and it had a small engine. Tinha um motor pequeno. And Pequeno, não eram 6 cilindros? No, and I about 6 months after I bought this new car off the showroom, I took the engine out and put a big engine in. 6 meses depois que eu comprei esse carro, eu tirei o motor pequeno, eu botei um tremendo motor É um dentro dele. Opala americano. É. É sensacional. And now Maravilhoso. É isso aí. now I'm ready to race. É o Opala. Yeah. Maravilhoso. Ou um Maverick, alguma coisa assim. Maravilhoso. Yeah, and of course, I used to go to church on Sunday, but drag racing was also on Sunday. Eu ia para a igreja nos domingos, mas essa competição de drag racing acontecia também nos domingos. And so I had to choose which is the most important, Eu tinha que escolher qual era o mais importante, church or racing. né? Correr ou a igreja. But as a young man, racing was the most important. Como um jovem, correr era mais importante. So forget the church. Adrenalina. Esqueci da igreja. Yeah, the adrenaline. Yeah. Que igreja era essa? Era uma igreja Que igreja você ia? evangélica? What church did you go to? No, I just went to a church that was religious, and we knew all about Jesus. Nós sabíamos You know? tudo sobre Jesus. But back in those days, we didn't read the Bible. Mas nessa época ninguém lia a Bíblia. Ninguém lembra. You know, we had what you call a family Bible, pretty big one. You know, A Bíblia tinha uma Bíblia da família. yeah. I think in those days a salesman actually went around the neighborhood selling those Bibles. Nessa época teve um vendedor que ia de porta em porta vendendo Bíblias. And so there it was on the coffee table, you know, in the living room. Ele estava lá na mesa da cozinha But- ou na mesa do café. You only open it to see the pictures, Só abria para ver as fotos. and never read a Bible. Nunca li. Nunca tinha lido a Bíblia. Never. Sorry, I did. Yeah, and so life was fast cars and fast life, and A vida era rápida, carros rápidos, Yeah. tudo passando rápido. that was life, you know, as a young man. But Isso foi uma vida when como I was jovem. about, I'm going to say, close to 25 years old, Quando eu estava perto dos 25, I entered some dark times, eu entrei num momento bem escuro. and Você chegou a se envolver Anxiety. com drogas, you bebidas? get- you know, Drugs, I never drinking. did drugs. Drugs was just coming. As drogas at- estavam at vindo that- nessa at that época. time, Sim. and so I never did any. Nunca cheguei a Drugs. me envolver com A drogas. velocidade era a droga.
Speed was your drug. Maybe. Talvez. Maybe. Velocidade. You know, I was working on my testimony in those days. Tava trabalhando no meu testemunho, vamos colocar dessa forma. Making a testimony. I didn't know, but Eu that's não what I was sabia, doing. mas Yeah, and so I entered a dark season, and I went to the doctor, and I got different drugs, you know, drug to sleep, drug to wake up, drugs to go to work. como eu fui ao médico, eu comecei a tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ir ao trabalho. Yeah. And I thought, Só que então eram drogas medicadas. yeah, medicine. Yeah, true. Yeah. And it was hard. Mas foi muito difícil. Você já com 25 anos, Yeah, just before. já tomava remédios para dormir, Yeah. para acordar, para Yeah, fazer qualquer yeah. coisa. Yeah, and it was hard. I mean, at times when I was working, I would just start crying at work. Em alguns momentos eu estava trabalhando, eu começava a chorar enquanto estava trabalhando. And at that time, I was in a room where we were kind of in the back, so there was only a few of us that, few that saw that I was crying, E a gente ficava bem nos fundos do escritório, então eram poucas pessoas que viam o que estava acontecendo de fato. Isso era reflexo da ausência do amor que ele citou agora há pouco, ou pelo menos do amor dito e expressado vindo do... Would you say that would be a reflection of the lack of love or the lack of the expression of love you mentioned earlier? It could have been, but I wasn't living home at that time. I was out. Eu já não morava mais na casa dos meus pais nesse momento. But my life was just, it wasn't what I expected, Minha vida não era aquilo que eu esperava. Ok. And I knew a lady that was very religious. Eu conheci uma moça que era muito religiosa. And I thought, I'm going to go to her and she'll pray for me. Eu vou falar com ela vai orar por mim. And everything will be better. E tudo vai melhorar. Yeah. And at the same time, I had this friend, he was one of my neighbors, and he and his wife invited me to dinner. E eu tinha esse amigo Nathan e ele e a esposa me convidaram para jantar. But I was feeling a little depressed, and I called and said, "Hey, I'll come another day." Eu estava me sentindo um pouco depressivo, eu liguei e falei, cara, eu vou outro dia. And his wife said to me, "Why are you going to have somebody pray for you? Why don't you pray yourself?" E a esposa dele falou para mim, disse assim, por que você vai pedir alguém para orar por você? Por que você mesmo não ora? And I said, "I don't feel worthy." Eu disse, eu não me sinto digno. And she said, "You're not." E ela disse, você não é. That's the good news. Mas essa é a boa notícia. And she said, "You're not worthy, but God wants to come in your life." O Senhor, você não é digno, mas o Senhor quer entrar na sua vida. And she said, "All you got to do is tell him you're a sinner. Tudo que você precisa fazer é dizer para ele que você é um pecador. Tell him that you believe Jesus died for you personally on the cross." Diz a ele que você acredita que Jesus morreu para você pessoalmente, por você pessoalmente na cruz. And ask him to come into your life. E convida ele para entrar na sua vida. And then she said, "You need to read a Bible." E você precisa ler a Bíblia. I said, "I never read a Bible. Eu disse, eu nunca li a Bíblia. I can't read a Bible." Eu não posso ler a Bíblia. She said, "I have one you can read. When you feel better, you come." Ela disse, eu tenho aqui uma aqui que você pode ler. Quando você estiver se sentindo melhor, vem aqui. And then she told me those three things again. E ela me falou essas três coisas novamente. And I always believed that Jesus died for the sins of the world. Eu sempre acreditei que Jesus morreu pelos pecados do mundo. But I never thought about him dying for me personally. Mas eu nunca pensei em Jesus morrendo por mim pessoalmente. That was really a big change of thinking for me. Foi uma grande mudança de pensamento para mim. And so I got down on my knees to pray that night. E eu me ajoelhei para orar naquela noite. She hung up the phone and I got on my knees and, Ela desligou o telefone, eu me ajoelhei. Filled with depression, confusion, Cheio anxiety, de depressão, ansiedade, confusão. Living on the prescription drugs to function really. Vivendo à base de remédios prescritos. And when I prayed that prayer, there was like a flash of light. É como se eu tivesse como eu fiz aquela oração, é como se tivesse um flash de luz. And I was
filled with a peace that I've never experienced. E eu fui preenchido com uma paz que eu nunca tinha experimentado. And I remember looking up on my bed, there was a shelf, and all my drugs were there. Eu estava olhando em cima da minha cama, tinha uma prateleira e todos os meus remédios estavam ali. And I knew I would never need those drugs E eu again. tinha plena convicção de que eu nunca mais precisaria de nenhum deles. That minute, Wow. that Naquele second, minuto, naquele segundo. October 14th, 1971, 14 de outubro de 1971, 6:30 at night. 6:30 da noite. 71, você tinha quantos anos? Glória a Deus. You were 20... I was going to be 25 in the next month. Ele faria 25 no mês seguinte. And I got up from my knees Eu me levantei. I got up from my knees, a crazy man for Jesus. Cara completamente louco por Jesus. I never read a Bible. Eu nunca tinha lido a I Bíblia. didn't know what really happened, Eu não sabia o que tinha acontecido de but fato. I knew that God was in my life. Mas eu sabia que Deus estava na minha And vida. I was so excited. Eu estava tão I empolgado went up to my friend's house right away. que eu fui para casa do meu amigo And she imediatamente. gave me a Bible. E aí a esposa dele me deu uma Bíblia. It was actually a New Testament called Good News for Modern Man. Era um Novo Testamento chamado Boas Novas para Homens And Modernos. I was just reading that every second. E eu estava lendo aquilo a cada I segundo. was, and now I'm at work. I'm not crying, Agora eu estou no trabalho, eu não estou chorando. but I'm telling everybody about Eu Jesus. estou falando para todo mundo sobre Jesus. They probably wished I was still crying. Talvez eles até desejassem que eu ainda estivesse chorando. E a reação deles diante da What was their transformação? reaction to Yeah, no, the some of my transformation? friends came to the Lord. Alguns dos meus amigos And, conheceram o Senhor. It was, they couldn't believe. Eles não podiam acreditar. There was other things in my past that I'm not talking about, but Tinha outras coisas no meu passado que eu não estou falando a respeito. but Joe Ziak, being a Christian, was far from anybody's mind. Mas Josiah, se tornando um cristão, estava fora de cogitação na cabeça de todos eles. I joined a group called Christian Businessmen. Ele se juntou a um grupo chamado... It was Full Gospel? No, it wasn't. It was a evangelical group, É um grupo evangélico de homens de negócios. and we invited Cristãos. people to come for dinner, and we would bring somebody to give a testimony. E eles convidavam homens de negócio para vir jantar e alguém vinha e dava um testemunho. And we had a policeman come from New York City. E aí nós convidamos um policial vindo de Nova York. And so I went to the police department to invite the police chief. E eu fui à delegacia para convidar o chefe de polícia. So I was talking to the chief, the assistant chief, and a detective. Eu estava conversando com o chefe de polícia, o assistente do chefe e o detetive. And I invited them, Eu convidei eles and they came. e eles vieram. But after I left the office, when I invited them, Mas quando eu saí do escritório, depois de ter convidado eles, my friend said, the police chief said, I can't believe that was Joe Ziak. quando eu saí da sala, eu disse assim, eu não consigo acreditar que aquele said- era o Joe Zayak. He said, a short time ago, we were chasing him in our police cars. Há um pouco tempo atrás, a gente estava perseguindo ele nos nossos carros de polícia. And now he's a Christian? Agora ele é um cristão? How's this possible? Como é que isso é possível? O Toretto se converteu. Yeah. O Toretto aceitou So yeah, I had a reputation that I don't talk about. Eu tinha uma reputação da qual eu não gosto de falar. But Jesus changed my life. Mas Jesus mudou minha vida. It was, yeah, yeah. O interessante é que você não estava procurando Deus. You were not looking for No. God at the time. No, Você o encontrou. You found him. Entrou no terreno e achou o tesouro. yes, You got into the land and found the treasure. yes, Que fantástico, né? yeah. Como que Deus tem estratégias How God has strategies. Yeah. para nos alcançar. To reach us. Você não estava procurando Deus, You were not looking, mas Ele encontrou você. but you found Yes. Um homem comum. a common man. Yeah. Yeah, if I
went in the military, I'd probably be dead. Se eu tivesse ido pro exército, provavelmente teria morrido. But God had another Grandes plan. chances. Possivelmente, eu pensei nisso aqui, não quis falar, mas Deus estava nesse negócio. He thought the same, but God is in this business, right? Yes, amen, amen. Joe, você tem um encontro com Deus. Yes. You had an encounter with Christ. Imediatamente o seu coração enche de alegria, de uma paz, de uma situação tão abençoadora que você não pode se conter. Você começa a falar de Jesus para as pessoas. Como é que você chega, Joe, à obra missionária? Como foi esse chamamento de Deus? Esse desejo de você dedicar a sua vida para converter, trazer pessoas para Cristo? Got that? Yeah, I think so. Yeah, you know, after I became a Christian, I started to go to, or, you know, say Christian, believer, whatever term you want to use. I didn't know the term. I just knew God was in my life. I realized later that the Bible says you must be born again. But I didn't know any of that Bible terms at the time. But I started to go to church with the girl that led me to the Lord, her and her husband. It was a Methodist church. Fui para a igreja, comecei a ir para a igreja, depois eu entendi lendo a Bíblia que eu precisava ser nascido de novo, mas ninguém conhecia nenhum desses termos. Eu comecei a ir para a igreja com essa moça e o marido dela que me levaram para o Senhor. And I went every time it was open. I went to Bible study. I'm reading my Bible, Eu ia para a igreja, tinha estudo bíblico, eu estava lá, estava aberto, eu estava lá dentro. and I was hungry. I was thirsty. Eu estava com fome, eu tinha And some sede of do Senhor. some of my friends are becoming Christians, Alguns dos meus amigos se tornando cristãos, but I felt there was more. mas eu senti que havia mais. And I met a bunch of kids from college E aí eu conheci um monte de caras da faculdade, that they were Pentecostal. que eles eram pentecostais. And as I was talking to them, one of them said that she was using the gifts of the Spirit. E uma vez eu conversando com uma pessoa, ela vira para mim e diz que ela estava usando os dons do Espírito. And she even said she spoke in tongues. Que ela ainda falou que falava em línguas. And I couldn't believe it. Eu não podia acreditar. We never talked about Você já the, conhecia, já tinha ouvido falar sobre o dom de línguas? Já tinha ouvido? Have you heard about that before? well, I don't know if anybody ever told me. Não sei se alguém já me contou, já tinha me contado a respeito disso. My church didn't talk about the gifts of the Spirit. Minha igreja não falava dos dons do And Espírito. somehow I had this thinking in my mind. I don't know where it came from, but I thought that tongues were from the devil. Eu tinha um pensamento na minha cabeça que eu não sei de onde veio, de que línguas eram algo satânico. And this girl said she speaks in tongues. E essa menina vira e fala que fala em línguas. And I thought, how is this possible? Como é que isso é possível? You know, either she is demon possessed, Ou ela está possuída pelo demônio, or my theology is wrong. ou minha teologia está errada. And of course, my theology cannot be wrong. Claro, minha teologia não pode estar errada. So she must be demon possessed. Então ela deve estar possuída pelo inimigo. But they were so filled with love. Mas eles estavam tão cheios de amor. And I'm ready for a debate. Eu tô pronto para um debate. And they said, Joe, we Eles love disseram, you. Joe, We love you. nós te amamos. You have the gift, don't have the gift, we love you. Você tem o dom, não tem o dom, a gente só ama And você. I never experienced this love. Eu nunca tinha experimentado esse amor. And so they gave me a book about the gifts of the Spirit. Eles me deram um livro sobre os dons do Espírito. And I started reading about it. Eu comecei a ler a respeito. And I came to the conclusion that there was another experience beyond being born again. E eu cheguei à conclusão que havia uma outra experiência além de ser nascido de novo. And that experience Jesus calls the baptism of the Holy Spirit. E essa é a experiência que Jesus chama de o batismo do Espírito Santo. And I came to the conclusion that with that experience, I'd be able to speak in tongues also. E eu concluí que com aquela experiência eu também poderia falar em línguas. But my church didn't believe that.
Mas minha igreja não acreditava So nisso. what am I going to do? O que You eu vou know? fazer? And I was working at that time as an engineer. Eu estava trabalhando nessa época And, como engenheiro. mechanical engineer, Engenheiro and mecânico. I went out of town to work for an assignment. Eu viajei a trabalho. And so I opened a phone book. In my days, we had a book, a yellow book. Na época dele tinha páginas amarelas. No tele- Então ele abriu a lista no telefônica. telephones, you know. no smartphone. And I find churches. I find Procurou igrejas. I find Pentecostal church, Procurou igreja pentecostal. and I called. E ele ligou. And I said, do you believe in the baptism of the Spirit? Você acredita no batismo do Espírito Santo? He said, we sure do, brother. Com certeza acreditamos. I said, you have church tonight? Vocês têm culto hoje à noite? Yes, we sure do, brother. Nós com certeza temos, meu irmão. I said, well, my name's Joe, and I'm coming. Meu nome é Joe e eu vou estar aí hoje à noite. And you know, my thinking was still, when I got to that church, I'm in the parking lot, and I'm thinking, there's going to be some problems in this church. Eu cheguei no estacionamento e meu pensamento era, cara, vai ter algum tipo de problema nessa I igreja. said, Lord, you know what I'm looking for. Ele orou e disse assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou procurando. And I actually prayed, there's probably demon-possessed people in this Pentecostal Talvez tenham church. pessoas endemoniadas dentro dessa igreja pentecostal aqui. And I'm asking you to protect me. Por favor, me protege, Senhor. And you know, the verse in Luke, it says, if you ask for a fish, he's not going to give you a stone. Tem um verso em Lucas que diz, se você pedir um peixe, ele não vai te dar uma pedra. How much more will he give the Holy Spirit to those that ask? Quanto mais ele não dará do Espírito Santo àqueles que pedirem. And so I went into that Pentecostal church. E eu entrei I nessa mean, igreja. this was radical for me, Isso era radical para mim. but I was hungry, I was thirsty. Eu estava com fome, eu estava com I sede. knew there was more. Eu sabia que tinha mais. And I went right up to the front row. Eu fui para primeiro The lugar. church was a small church, Era and uma igreja pequena. I was there early, Cheguei cedo and some people were there, e algumas pessoas and estavam they lá. were down on their knees E praying, eles estavam ajoelhados orando. and I could hear this language I never heard E eu before. ouvia essa língua You que eu know, nunca tinha ouvido this, antes. this rumbling like, Esse burburinho. and I'm up there, I'm ready. E eu tô lá na frente, tô pronto. And the past, Tá tudo endemoniado. Não mais. and the pastor was a big guy, E o pastor era um cara grande, big hands, you know. mãos grandes. I don't remember what he spoke about, Eu não me lembro do que ele pregou. but he gave an altar call. Oh, before, as he's preaching, the people are going, hallelujah, amen. E à medida que ele pregava, o pessoal falava, aleluia, And amém. in my church, the Methodist church, very calm. A igreja era muito calma. We never Minha said igreja. anything but amen, that's all. E tudo que falava era We never amém. E era said muito. hallelujah. We never said praise the Ninguém Lord. falava aleluia, ninguém falava glória a Deus. We never raised our hands. Ninguém levantava as mãos. And every time he's preaching, they're going, hallelujah, praise the Lord. E todas as vezes ele ia falando alguma coisa, aleluia, glória a Deus. Ele fez uma comparação das igrejas que ele... Da igreja que ele ia. Sim. Yeah. And so, time for prayer. E aí tá na hora, fez And, o apelo. and the pastor goes, wait, big voice, you know. I believe the Holy Ghost is here tonight. Ele falou com uma voz muito sóbria. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui essa noite. I believe somebody's gonna get the Holy Ghost tonight. Eu acredito que alguém vai receber o Espírito Santo essa noite. And he reaches down and he says, Brother Joe is looking for the Holy Ghost. O irmão Joe tá procurando o And, Espírito Santo. he's almost touching my nose. He's so close. Ele estava quase tocando meu nariz de tão perto. And he gives an altar call and I come up. E ele faz um apelo e eu vou para frente. And two old ladies came up. E duas senhorinhas. One held my arm up. Uma segurou o meu braço, The other held my other arm up. outra segurou o outro braço. This is now the first time I have my arms up in church. Agora é a primeira vez que eu tenho os meus braços erguidos na igreja. And they're just holding me there, you Estão know? me segurando ali. And he
his big hand comes up on my head, you know, E na minha vez ele coloca a mão na minha frente. Assim. and he's praying in tongues, E ele começa a orar em línguas. and he's just going like this, you E know, ele vai fazendo assim comigo. and I'm going ah. And I thought that something was just going to speak through me, Eu achei que alguma coisa fosse falar através de mim. and nothing happened. E nada aconteceu. And I was staying in a hotel, Eu tava num hotel. and I went home. I went to sleep. Eu fui pro hotel, fui dormir. I wake up, Eu acordei. and as fast as I can talk, I'm going, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the E Lord. tão rápido quanto eu conseguia falar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. And I thought, wow, back to sleep. E aí eu pensei, bom, cara. Wake up again. Aí eu Praise the dormi, Lord, praise the Lord. Acordei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Back to sleep. Aí dormi de novo. And all night this is going on. Isso aconteceu a noite toda. And I'm thinking, I'm not sure what I have, but I got something. Eu disse, eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho alguma coisa. And I'm at work. E aí eu tô no trabalho. And I'm going, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Aleluia, glória a Deus. It was crazy, man. Era muito doido. And that weekend I went back home Naquele final For de the semana eu weekend. voltei pra casa. and I talked to one of my friends. It was really powerful. Conversei com dos meus amigos, foi muito poderoso. And I said to my friend, I whispered to him so nobody would hear me, you know. Eu falei baixinho, cochichei pra ele. I said, I went to a Pentecostal church. Fui pra uma igreja pentecostal. And he said, Joe, my whole family got baptized in the Spirit. Ele falou, Joe, minha família inteira foi batizada no Espírito You Santo. can't believe what's going on in my house. Você não vai acreditar o que está acontecendo na minha casa. And so I went to dinner at his house. Então eu fui jantar na casa dele. And he's telling me, he prayed for people and I got healed. Ele orou por pessoas e as pessoas foram curadas. And I thought, when you prayed, they got healed? He said, yes. E quando você orou, eles foram curados? Ele disse, sim. In my church, we always had prayer requests, and we had a paper, and we wrote the prayer request. Nós tínhamos pedidos de oração. Você tinha um papel, você escrevia no And papel. we keep it in our Bible, E a gente guardava na Bíblia. and we'd pray for these prayer requests. E a gente orava por esses So pedidos de oração. we believed in the power of prayer. Nós acreditávamos no poder da oração. But when you needed a healing, Mas quando precisava de cura, when you died, we just cross your name off. quando morria, a gente só arriscava o seu nome da lista. And we say, you got a better healing, E você teve uma cura melhor que ir morar com Deus. but you died. Mas você morreu. Exato. We didn't believe that when we pray, he gets healed right now. Nós não acreditávamos que quando And- você orava, as pessoas eram curadas naquele And momento. my friend told me many stories. E meu amigo me contou muitas And histórias. then we prayed, and he said, you know, Joe, you can speak in tongues right now. You just don't. E ele falou, olha, você pode orar em línguas agora, você só não faz. And I said, well, I'm not stopping the Lord. Eu falei, mas eu não estou impedindo Deus. No, he said, Joe, you don't understand. Ele falou, Deus, você não entende. Tongues is not the Lord. Oração em línguas não é o Senhor, It's your spirit. é o seu espírito. The Bible says, when I pray in tongues, my spirit prays. A Bíblia diz que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. I'm in control. Eu estou no controle. It isn't something that's going to just pray through me. E não é alguma coisa que vai orar And, através de mim. I don't know when it happened. Eu I não don't sei em remember. que momento But aconteceu. I began to speak in tongues. De repente eu comecei a falar em línguas. And the rest is history. O resto é história. And then I felt the Lord speak to me to go to Bible school. E aí eu senti o Senhor falar comigo porque era para ir para o seminário. And so I sold everything I had and moved to California. E eu vendi tudo que eu tinha e me mudei para Califórnia. Esse revestimento de poder, porque o batismo com o Espírito Santo, acima de tudo, do falar em línguas, é um revestimento de poder. Você é vestido de novo, né? É revestido de poder Yeah. para um objetivo bíblico comum. Yeah. Né? So, Isso, Yeah. isso mexeu, alterou o seu processo? how did that change you? Because you're covered, right? It's like you receive a new dressing. How Yeah, did that change you? it was when I got born again, it was radical. Quando eu nasci de novo foi radical. And so when I was
baptized in the Spirit, it was just as radical. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, And foi tão radical I quanto. didn't know anything about the gifts of the Spirit. Eu não sabia nada sobre os dons And do so Espírito. there's a new journey beginning understanding the gifts of the Spirit. Uma nova jornada, começando a entender os dons do Espírito. Isso foi importante para o entendimento da Bíblia, para o entendimento da sua chamada. Was that important for the understanding of your calling, Well, understanding of you the know, Bible? At that time, I didn't really have a calling. Naquele momento eu não tinha um chamado. I felt the Lord tell me, well, actually, I went on a vacation to California, and I went to this church, and they had a seminary. Eu fui de férias para Califórnia e eu fui para essa igreja e eles tinham um seminário. And they had a program that I could get in and get a Bachelor of Theology degree. Eles tinham um programa que eu podia entrar, me inscrever e ser bacharel em teologia. And I felt the Lord say, I want you to come here and go to school here. Eu quero que você venha para cá e vá estudar nesse lugar. So, like I said, I moved to California. My younger brother moved with me. Eu me mudei para Califórnia e meu irmão mais novo se mudou comigo. And I went to seminary. Eu fui para o seminário. And I did... Você Go tem ahead. quantos irmãos? Well, one brother. Ele A tem younger irmão, brother. um irmão mais novo. Yeah. He wasn't a believer. Ele não era nem But he convertido. just wanted a change of life. Ele queria mudança And, na vida. he became a believer later, but... Ele se converteu depois. But I had no real vision at that time. I thought maybe I will go back to my city and be a pastor. Eu pensei, eu não tinha uma grande visão. Talvez eu volte para minha cidade e seja um pastor lá. But I didn't really have any plan. God said to go to school, I'm going to school. Eu não tinha um plano. Mas se o Senhor me mandou ir para a escola, eu vou para a escola. But there was one young man there. He said everybody must be a missionary. Ele tinha um jovem lá que disse que todo mundo tem que ser um He missionário. said the Bible says, go into all the world and preach the gospel. E a Bíblia diz, vão a todos os confins da terra e preguem o evangelho. And if you don't go, you're disobeying God. Se você não está indo, você está em And desobediência. I thought, I'm not going, and I'm getting a new friend. Eu pensei, eu não estou indo, e eu vou conhecer, eu vou me adquirir um novo amigo. I don't want to hear him anymore. Eu não quero me ouvir esse cara. And so I got a new group of friends at school. Eu conheci um novo grupo de amigos na escola. Again, I had no vision. Eu não tinha uma visão. My thinking of a missionary was somebody that could do nothing else, so he became a missionary. Minha visão de missionário é aquele um homem que não podia fazer nada mais e se tornou um missionário. And he, excuse me, but he married somebody that was muito feio, and I didn't want an ugly wife. Ele casou com uma mulher que era muito feia. Eu não queria casar com uma mulher feia. So I'm not going to be a missionary. Eu não vou ser um missionário. Esse é o amigo dele que fez isso. O amigo. Seu missionário And, não vai ser tão legal. I took a class on missions. Eu fiz uma das classes de missões. It's a part of Parte do programa. and the missionary, the teacher was a missionary in Japan, E o professor era um missionário no Japão. and he looked very strange. E ele parecia muito You know, esquisito. big, thick black glasses, Com óculos grandes, assim, bem... and do you know a flat top we call it? Just flat. O cabelo dele era reto, assim, em cima. And I thought, this is a missionary. Esse cara é um missionário, com certeza. But in, and I don't want to be a missionary. Não quero ser um missionário. But inside him was a fire. Mas dentro dele havia um fogo. You couldn't deny it. Não dá para He- negar isso. He was on fire for Ele estava Jesus. pegando fogo por Jesus. And I saw that. E eu via isso. And then a man came to our class that was a missionary. E veio um homem para a nossa turma que era um missionário. I actually went to dinner with him, Eu fui jantar com ele. and he invited me to travel with him. Ele me convidou para viajar com ele. And I said, no, No, obrigado. I'm busy now. Tô ocupado agora. And the school was actually, the classes were at night. So As aulas eram à noite. I worked during the day as an engineer, Eu trabalhava durante o dia and como then I went to engenheiro. school at night. Eu estudava à noite. Well, after that man invited me, I was praying one day, and the Lord says, I want you to go with him.
Eu tava, depois que ele me convidou, eu estava orando um dia e o Senhor falou para mim, disse assim, eu quero que você vá com ele. And then I thought, well, I don't want to be a missionary, but I can learn something from this old Bom, man. eu não quero ser um missionário, mas eu com certeza posso aprender alguma coisa com esse cara. So he was excited. I called him. He said, "Oh, but gonna be great." Ele ficou muito empolgado e disse assim, cara, que maneiro, vai ser muito legal. I'm gonna meet him in another state in Arizona, Eu ia encontrá-lo no Arizona. and then we're gonna travel across America. E a gente ia viajar através dos From Estados Florida, Unidos. we're going to Ecuador. E aí vamos descer da Flórida, vamos até o Equador. It was going to be a Pentecostal camp. Acampamento pentecostal. I still didn't really feel I had a calling, Eu ainda não entendia, tinha entendido que eu tinha um chamado. but I felt I could learn something from this man. E eu senti que eu podia aprender alguma coisa com esse homem. And so I sold everything. Então eu vendi tudo. I left my job, Eu deixei meu and trabalho, left school, saí da escola, and went to Arizona to meet him. fui para o Arizona para encontrar com ele. And he never arrived. Ele nunca veio. And my friend who I was staying with was like, in the Bible, they talk about Job's comforters. You know, O cara que te convidou não foi lá no encontro. O cara não foi. He didn't come. He didn't show up. I'm at a place where he didn't have my phone number. Eu estava num lugar onde ele não tinha meu telefone. And my friend is saying, I knew you should have stayed in California. E o meu amigo falou para mim, disse assim, eu sabia que você tinha que ter ficado na Califórnia. You shouldn't have left. Não devia ter saído de lá. And I thought, I better pray. Eu pensei, melhor orar. Maybe I didn't pray enough in the beginning. I don't Talvez know. eu não tenha orado o suficiente no início, mas eu vou orar agora. But God is in control. O Senhor não perdeu o controle. And I pray. E eu comecei a orar. And God gave me that verse I E o Senhor me deu esse versículo showed you earlier. que Psalm, o Senhor começou Psalm 2:8. começou abrindo Salmos 2:8. Salmo 2:8. Ask me, and Peça-me, I'll give you the heathen for your inheritance, e eu te darei as the nações por nations for herança. your possession. Do you want to read it in Portuguese? Quer ler? Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Yeah. And I knew that the world was mine. E eu sabia naquele momento que o mundo era meu. That moment, I knew God was calling me to go. Naquele momento eu sabia que o Senhor estava me chamando para ir. And I bought a one-way ticket to Ecuador. Então eu comprei uma passagem de ida para o Equador. I got $150 Tinha left in my $150 pocket. no meu bolso. I have no supporters. Eu não tenho ninguém me financiando. Only a few people knew that I left, Algumas pessoas sabiam que eu tinha ido. and I left on faith. E eu saí na fé. Por que o Equador? Why Equador? Well, because that's where he was going to go. Era para lá que And ele ia. there was a Pentecostal. Convite inicial. Ah, ok. Yeah, there was a Pentecostal camp there that was sort of like Jokum, where they trained people and then they send them out. Sim. Era um treinamento missionário Da Jocum. pentecostal, como se fosse uma Jocum hoje em dia. And it's a long story, but I got there finally, Eu cheguei lá And- finalmente. and it came time to go out on these mission trips, and the students would go many places. E chegou a hora da gente ir fazer as pequenas missões, né, ao redor. And this one couple, the wife was Filipino, the husband was Ecuadorian. E esse casal, a esposa era filipina, o marido era equatoriano. And she had translated for me in the camp many times. E ela tinha traduzido para mim nesse acampamento muitas And vezes. they were going to go to the jungle, Eles iam para a floresta and they invited me to go with them. e me convidaram para ir com eles. So I thought, okay. Tudo bem, beleza. So we went to the city, went to the bus station, Fomos para a cidade, And para a estação de got ônibus, bus tickets, compramos a passagem de ônibus. but it was going to be the bus wasn't leaving for a long time. E o ônibus ia demorar muito a sair. And so we went to a pastor friend of theirs house for lunch. Então a gente foi almoçar na casa de um pastor amigo deles. And in the newspaper of that day, they were talking about a group of Indians that lived in the jungle. E no jornal daquele dia estavam falando de um grupo de índios que morava na selva. Yeah, they were called the Auca, Auca, Auca Indians. Eles eram conhecidos como os Auca, A-U-C-A.
Many years before that, 5 missionaries went to take the gospel to this group for the first time. Muitos anos antes disso, um grupo de 5 missionários tinha ido falar de Jesus nesse grupo. They killed the missionaries, E eles mataram os all missionários. 5. Todos os 5. And eventually, one of the wives and one of the sisters of the missionaries went in. E eventualmente uma das esposas e irmã dos missionários foi lá. And many became believers. E muitos se converteram. And so we decided, it was a famous story. It was made into a movie, a book. Era uma história famosa, virou um livro, um filme. And at that time, many kids that were in Bible schools and that decided to become missionaries. E nessa época, muitos meninos e meninas que estavam no seminário decidiram se tornar missionários. It was a very famous story in the evangelical churches of around the world, actually. Era uma história muito famosa ao redor do mundo nessa época. So we decided we're going to find the Auca Indians. E nós pensamos, vamos encontrar os índios Auca. The tip of the spear? Yes, that's one of the Não, movies. se você quiser ler o livro, chama-se Na Ponta da Lança. That's the second book that was written about them. Yeah. É o segundo livro que foi escrito a respeito dessa história. Yeah. Mas you went to meet them, you went to find these Yeah, Indians. we went to find them. It's Foi ele mesmo que escreveu? Não, o livro dessa história Dessa famosa história era famosa. chama-se Na Ponta da Lança. Tem um filme sobre isso também. Já na época já tinha. Chama-se Na Ponta da Lança. Ok. yeah. You know, I'm coming from Bible school, Eu tô vindo do seminário. Tem and que I had a lembrar. good job, Eu tinha um bom trabalho. and so you know, walking in the jungle was not part of my life, E caminhar na selva não era o meu dia a dia. and it was quite an experience. E foi uma experiência And incrível. eventually, we ended up Eventualmente. finding the Auca Indians. Achamos os índios. It's a long story. É uma história longa. In fact, I recently read a book, wrote a book, so you can buy my book and see it, read the whole story. Eu recentemente escrevi um livro, você pode ler o meu livro depois, a história completa está aqui. It's available on Amazon in a Kindle. Tá disponível no Kindle, se você quiser. But the love that they had was amazing. Mas o amor que eles tinham era um troço impressionante. I met one of the chiefs. He was one of the men that actually killed the missionaries. Quando você os encontrou, os índios, Yeah. eles já tinham parte da tribo Já tinham se se convertido. convertido. Yeah, some. Então você chegou já na Alguns. boa. Já chegou na boa. Yeah. Mas quando ele conheceu um dos chefes da tribo, ele era um dos homens que tinha matado os missionários. Missionários. In fact, he was invited by Billy Graham to go to the Lausanne Conference of Evangelism, and he said that was the first time he wore clothes when he went to Europe with Billy Graham. Where was that? The chief- conference? Yeah, he went to the Lausanne Conference on Evangelism that the Billy Graham conference, the organization used to have. you Billy know, Graham convidou in Europe. esse chefe da tribo para participar de uma série de conferências pela Europa, e foi a primeira vez que ele usou roupas. One of the men, he had 9 children, Um dos homens ele tinha 9 filhos. and he was also one of them that killed the E ele missionaries. participou desse grupo que matou os And missionários. he invited us to dinner one evening. Ele or one nos convidou para afternoon. jantar um dia. And we went down to, we had to take a boat down to his, Nós where he lived. pegamos uma canoa e fomos até a Canoe, casa yeah. dele. And the lunch was turtle soup. A refeição era sopa de tartaruga. And when my bowl came, the claw was in my bowl. Quando o meu prato veio, assim, a pata estava dentro do meu Boiando. boiando na minha sopa. And when we were with them, many times we ate monkey. Quando a gente estava com eles, muitas vezes a gente comeu macaco. You know, we're living in the jungle. A gente estava morando Not no much meio there. da selva. Bananas, lemons. O que mais impactou você nessa viagem? What most impacted you? You know, I would say 2 things. One, the Duas love. coisas. Uma, o amor. The chief and his wife had a mattress, a real mattress
O chefe e a esposa tinham um colchão de verdade. And they had a mosquito net over the mattress. E uma rede para proteger dos mosquitos. And they gave it to me and my friends. E eles deram isso para mim e para os meus amigos. And they slept outside on the ground. E eles dormiam do lado de fora, You know? no chão. Sendo And- comidos Huh? pelos mosquitos. With the mosquitoes. Being eaten by the mosquitoes. Yeah, exactly. And then Se oferecerem sacrifício em seu lugar. Yeah, for them itself as living sacrifice. Yeah. And the other thing was when we left that lunch the day we had turtle soup, they asked me, "Would you like to go where the missionaries were killed?" Em 1971 você se converte. Yeah. 78 você vem para o Brasil. Já vem convidado para trazer uma palavra numa igreja no sul do país aqui. E acaba chegando no Rio de Janeiro. Yeah. Nesse inteirinho você foi, entre 71 e 78, você foi para Equador. Yeah, actually, you know, I went to Ecuador and when I was in Bible school, I met a couple that they were missionaries in Paraná. Ele Umuarama. conheceu um casal que era missionário no Paraná. So I was in contact with them. Eu me contactava com eles. So de vez em quando. after I was with the Auca Indians, I came down through South America, Depois que eu conheci os índios Auca, eu fui descendo para a América do Sul. into Peru, Bolivia, Peru, Bolívia, Paraguay, Paraguai. and eventually into Paraná. Eventualmente no Sempre Paraná. parando e pregando. Yeah, I met missionaries, pastors, the Lord. Eu ia conhecendo missionários, pastores. It's amazing how the Lord was leading me. Era impressionante como o Senhor estava me direcionando. Quando Aí- você chegou no Brasil, então, você já tinha uma vasta experiência, desde o Equador, passando por esses países, Bolívia, Peru, Yeah. Chile. Not Chile. Chile não? Chile não. But what about it? What was the? What do you- No. When you were coming down, Yeah. you mentioned some countries, and he thought Chile was there as well. Oh yeah. You know, I remember. You know, I didn't speak any of the languages, Eu não falava o idioma de nenhum desses lugares. and I remember someplace. I think it was Bolivia. I'm not even sure now. I got a bus ticket. You know, because I'm going south to get to Brazil. You know. Eu estava indo para o Brasil, eu sabia qual era o meu destino, And, que era o Paraná, e quando eu estava na Bolívia, eu comprei uma passagem para isso para o sul. I'm sitting out where the buses go. You know, I'm sitting out there. Esperando o ônibus, There was a lady sitting next to me. tinha uma senhora sentada do meu lado. And so I went and bought a drink and a couple of hot dogs. Eu comprei uma bebida e dois cachorros quentes. And I gave one to this lady. Eu dei um para essa senhora. And she must have known a few words in English. I don't remember. But Ela sabia algumas palavras em inglês. somehow I showed her my ticket. E aí eu mostrei minha passagem para ela. My ticket, you know, I was going to leave. It was going to be a while before my bus went. E ia demorar um tempo até que o meu ônibus saísse. And she said, "Wait a minute. This bus is going soon." Ela disse assim, peraí, esse ônibus vai sair daqui a pouquinho. And the bus right in front of us was my bus. E o ônibus na minha frente era o meu ônibus. And the door was closed. E a porta já estava fechando. And he was going to back out. E ele já ia sair. And she got up and knocked on, hey, hey, E hey, aí hey, ela hey. fez o cara parar. And she spoke with him. Ela falou com ele. And then I got on the bus and left. E eu entrei no ônibus e saí. You know, it was like the Lord was using just normal people to direct me on my journey. E o Senhor estava usando pessoas do dia a dia para me guiar na minha jornada. It was amazing, really. Foi um troço impressionante. Yeah. Vamos mudar de continente. Let's move. Você começou a ir para países Yeah. da Europa e Oriente Médio. Oriente Médio, enfim. Ultimamente, inclusive, 2 pastores nossos, né? You're going to have to translate for me. I'm losing That's it. okay. So we're going to change continents. Yeah. So you started going to other countries. Yes. And then you started going to Europe, you started going to Middle East, and Yeah, started going to Asia. And Korea, recently, Vietnam. even 2 of our pastors have been there with you. Yes. Well, actually, I came back from South America, and a friend of mine
invited me to go to Japan. Eu voltei da América do Sul e um amigo me convidou para ir para o Japão. And so I said, his parents were missionaries there for 50 years. E eles foram missionários lá por 50 anos. And so, yeah, and so he invited me to go E with ele me him, convidou para ir lá. the son. Legal. Yeah, and I was in New York at the time. I came estava em Nova back from York Brazil, quando eu and voltei do he said he would buy the tickets, Ele disse, eu compro a passagem para você. and I could pay him when Eu we were ready pagaria to fly. quando eu tivesse Isso dinheiro. foi quando? Ano? When was that? What year? I don't know. In the 80s, early 80s. No início dos anos 80. If you buy my book, you can know the year. Você vai descobrir um livro. Another advertisement. Another advertisement. Vou comprar esse livro. Yeah, it's been it's been many miles and many years. It's hard to remember É something. difícil lembrar os detalhes todos. Yeah, but the short story was I got to California and I didn't have any money, Eu cheguei na Califórnia e eu não tinha dinheiro nenhum. and I got to pay my friend for the E eu tickets. preciso pagar o meu amigo pela passagem. And I had a car at the time, Eu tinha um carro nessa. and my friend said, "Why don't you sell your car? You Por que don't você need não it." vende o carro? Você não precisa dele. And I said, "Well, we can, but I think God wants to do a miracle. Eu posso, mas acho que Deus quer fazer um milagre. Sometimes we just make a sacrifice." Às vezes a gente You know? faz um sacrifício And people say, "Wow, Pastor Joe made a sacrifice." e aí o pessoal diz, caramba, ele fez um sacrifício. But if God does something, Mas quando Deus faz alguma coisa, then they see God is doing this. aí eles veem que Deus está So- fazendo. I tried to sell the car and I couldn't. Tentei vender o carro e não consegui. And I was at breakfast Tava no café da manhã, on the day I was going to leave. no dia que eu ia viajar. I still don't have no money, Eu ainda não tenho dinheiro. and I got to pay my friend for the Eu preciso ticket. pagar meu amigo pela passagem. And at breakfast, my pastor came in. No café da manhã, meu pastor entrou. You know, let me back up a minute and say, No dia da viagem. No dia da viagem. let me back up and say Deixa eu, something. deixa eu falar, deixa eu só dar um passo atrás e falar uma I coisa. was in seminary for 2 years. Eu fiquei no seminário por 2 anos. In 40 plus years of ministry, I have never used anything I learned in seminary. Em 40 e tantos anos de ministério, eu nunca usei nada que eu aprendi no seminário. Nothing. Nada. But that seminary was connected to a 10,000 Por member favor, não church. saia do seminário. Listen to me, please. Mas But- esse seminário estava conectado a 10 mil pessoas. Yeah, the church was 10,000 members. A uma igreja And de 10 mil Every membros. Sunday night was a visiting missionary, pastor, evangelist, da da da. Todo final de semana tinha alguém visitando, um pastor, um missionário. What was happening at Sunday night services, God was putting vision in me. O que acontecia nessas reuniões de domingo à noite, o Senhor estava me dando visões. I didn't realize it. E eu não tinha entendido isso ainda. But putting vision in me was more important than my theology. Mas me dando uma visão de reino era mais importante que a minha teologia. And I saw if these guys, these men, women could do these things, I can do it. E se esses homens e mulheres podem realizar essas coisas, eu também consigo. And so I didn't realize, but I was there for vision. Eu não tinha entendido And- isso ainda, mas eu estava lá para adquirir visão. And and so that was really important. Anyway, the pastor asked me, "Hey, can you be on television tonight?" E aí o pastor dele no café da manhã vira para ele e disse assim, olha, você pode estar na And televisão I hoje à said, noite? "No, I'm going to Japan tonight." Ele disse, olha, eu não posso, eu vou estar indo para o Japão And hoje he à said, noite. "Well, what time are you going?" E que hora você vai? And I told him, he said, "Oh, look, you come, we'll have you on television right in the beginning, and then you can go to the airport." Ele disse, ó, faz o seguinte, então você vem, você vai estar na televisão e logo em seguida você corre para o aeroporto. So, yeah. So here I am. I'm preparing my luggage in the afternoon. Eu estava preparando minha mala, Oh, I remember. Wait a tarde. minute. That morning I went to church, eu fui à igreja naquela manhã, and the pastor called me to give a testimony. me chamou para dar um testemunho. And then one of the pastors said, "Sit in the front here, because I know people will come and give you money." Ele senta aqui na frente, por favor, porque eu sei que as pessoas vão vir aqui e vão te dar dinheiro. So only one lady came, Só uma senhora veio. and she gave me, I don't know, 1 penny.
Ela me deu uma moedinha de 1 centavo. It's the smallest bill, the smallest coin that America has. You É know? a menor moedinha dos Estados Unidos. 100 makes $1. 100 dessas faz $1. And she said, yeah. And she says, put it in your Bible. Centavo Ele de disse assim, dólar. põe na sua Bíblia Yeah. And it'll bring you good luck. e vai te dar boa sorte. I thought, yeah, okay, thank you. Ele, tudo bem, obrigado, né? And then, so I'm preparing my luggage, and my friend comes and gives me $20. E aí eu tô preparando minha mala, de repente vem um amigo e me dá $20. And back in those days, our cameras had film. I don't know if you remember film. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa época as câmeras tinham um filme, né? And he gave me 20 rolls of film. Ele me deu 20 rolos de filme. So I got $20, Eu tinha $20, 20 rolls of film, 20 rolos de filme and a penny. e 1 centavo. And I packed my bags, and I'm going to be on television and then fly to Japan. E aí eu tava fazendo minhas malas, eu ia entrar na televisão e depois ia viajar pro Japão. But I got to pay my friend the money, Mas eu preciso pagar o meu amigo. and que eu I tô don't devendo. have it. E eu ainda não tinha. And nobody knew that I didn't have the money except my one friend. Ninguém sabia que eu não tinha dinheiro, exceto uma pessoa. So I'm on television, Então eu tô na televisão. and I share. And then the pastor says, well, what are you doing next? Eu compartilho e o pastor me pergunta, o que você vai fazer em seguida? And I looked at my watch. I said, in 2 minutes, I'm leaving for Japan. Ele disse assim, olha, eu olho pro relógio, assim, em 2 minutos eu tô saindo daqui para ir pro Japão. You know, many people believe that if you confess something, God will do it. Mas as pessoas acreditam que se você confessar alguma coisa, o Senhor vai fazer. You know, I don't believe that. Eu não acredito nisso. But if God tells you something and then you confess it, then I believe it. Mas se Deus te disser alguma coisa e aí depois de você confessar isso, aí eu acredito. You know what I'm saying? Entende o que eu tô dizendo? It isn't just, oh, I get this verse and I say, okay, God, you need to do this. Eu pego um versículo qualquer e digo, Deus, você precisa fazer isso. You confess it after God speaks to you. Depois que você confessa, quando Deus fala com você, You know, He told me I was going to go to Japan, Ele me disse que eu ia pro Japão. and so I can say it. Então eu posso falar isso. That's important. So the pastor said, I never did this, Eu nunca fiz isso. but I'm going to give you $100. Mas eu vou te dar $100. And he said, I want people all around here to give you money. Eu quero todo mundo aqui que te dá dinheiro. I left 2 minutes later Eu saí 2 minutos depois with a pile of US dollars. com uma pilha de dinheiro. And I get to the Eu airport, chego no aeroporto. and the lady says, oh, the tickets are canceled As passagens foram canceladas. because somebody paid with a credit card that was no good. E alguém pagou com um cartão de crédito que não tinha fundos. And so I said, no problem. E aí não tem problema. Ele botou o dinheiro, foi botar Pay o with the dinheiro. money, and I'm on my way to Japan. Ele pagou com dinheiro e foi pro Japão. Yeah. O irmão que tinha pago as passagens. Yeah, pagou O cartão de crédito não tinha dinheiro, não tinha fundos. He paid with a bad check, actually. Bom, então você não devia nada a ele, afinal de contas. Né? After all, you didn't really owe him anything. Oh man, that's Mas que milagre. What a miracle. yeah. Oh, many times. You know, the first 8 years of my ministry, I had no supporters. Nos primeiros 8 anos eu não tinha nenhum suporte. In other countries, God Em would outros supply países. O Senhor providenciava tudo for an American. para um americano. You know, many people go to America to get money, Muitas vezes pessoas vão para os Estados Unidos para conseguir dinheiro. but God is not just the God of America. O Senhor não é o Deus dos He's Estados the Unidos. God of all the world, Ele é o Deus de todo and mundo. He knows our needs, Ele conhece as nossas and He can meet our necessidades. needs no matter where E we Ele are. pode encontrar as nossas necessidades, não importa onde a gente esteja. Many times I arrived here in Brazil Quantas vezes eu cheguei with- aqui no with Brasil no money, com nenhum dinheiro, one-way ticket. com uma passagem de vinda. And people say, "Oh, Pastor Joe, you want to change for Pastor, dollars?" quer trocar dinheiro? I say, "Not right now." Não, agora não. But I didn't really have any money. Eu não tinha dinheiro nenhum. Trocar o quê? Yeah, you know. And many times, Donna Zanilda, bless her, Muitas vezes a dona Zenilda, she would have me show my slides ela me fazia mostrar os meus slides. in the church. I don't Na know if igreja. you were here at that time. Você já estava aqui nessa época. And then she would give me a big offering. E ela me dava uma oferta. Back in those days, it was cruzeiros, you know. So, Naquela época eram os so cruzeiros. there was many, you know. Eram pilhas. The thing is, God
when God tells us to do something, it's not about money. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, não tem a ver com dinheiro. It's about obedience. É essa a respeito de obediência. And He will supply. E Ele vai prover. He will supply. Ele vai Glória a prover. Deus. There's no question about it. Sem dúvida. And so for the first 8 years, I had no supporters. Nos primeiros 8 anos eu And não tinha then ninguém que me I spoke financiasse. I spoke at a small Baptist church in Mississippi. Falei numa igreja batista And pequenininha no Mississippi. They started to support me. E eles começaram a me And, apoiar they were only financeiramente. 100 people, Tinham 100 pessoas. but they gave me $400 a month. Eles me davam $400 por And that mês. was a lot of money in E those aquilo early era days. muito, muito dinheiro naquela época. And yeah. So from Japan, I had made connections with different missionaries around the world. Do Japão eu tinha feito conexões com muitos missionários ao redor do mundo. And so I traveled to Hong Kong and Thailand Fui para Hong Kong, and, Tailândia, and to Nepal Nepal, and then to Africa depois para a África. on that first trip into Asia. Naquela primeira viagem para And I was in the Philippines actually. Estava nas Filipinas. And I met a young man. He was going to the airport, Eu conheci um jovem, ele estava indo para o aeroporto. and he stopped to see his friends that I was staying with. Ele parou para encontrar uns amigos com quem ele estava ficando. And his name was Sonny. O nome dele era And Sunny. he had a ministry in Bangkok. Ele tinha um ministério em He Bangkok, was a Filipino. filipino. And he gave me his card and he said, "Hey, when you go to Bangkok, visit me." Ele me deu o cartão dele e disse assim, cara, quando você for a Bangkok, me liga. One of the brothers that went to seminary with me lived in Thailand. E um dos irmãos que foi para o seminário comigo morava na Tailândia. His grandparents were missionaries there. Os avós dele eram missionários lá. His parents were missionaries Os there. pais dele eram missionários lá. And he was born in Thailand. E ele tinha nascido na So Tailândia. he had invited me to come to Thailand. Ele tinha me convidado So para ir à Tailândia. in that journey, I'm Naquela in that viagem, direction. And I met Sonny eu conheci in o Sunny. Bangkok. And we became close friends. Nos tornamos bons amigos. And I began to work with his ministry. Eu comecei a for trabalhar com o ministério many dele years. por muitos anos. It's called Ethnos Asia. Chamado Ethnos Asia. And their vision at that time, they were training pastors A visão and church deles era leaders treinar pastores e in líderes 13 countries of Southeast Asia. para ir para 13 países no sudeste And da Ásia. many of them Muitos deles were the persecuted church. fizeram parte da igreja And perseguida. so I began to, we began to smuggle Bibles into China Nós começamos a contrabandear Bíblias para dentro da China and work with the persecuted church e for trabalhar com a many igreja years. perseguida por muitos anos, Yeah. Training leaders. treinando líderes. And sometimes I'd wonder, what do I have to offer? Aí eu de vez em quando eu me questionava, sabe, o que eu tenho para oferecer? Many of these men had been in prison, Muitos desses homens For their estiveram faith. presos por causa da fé. and what am I going to tell them? O que eu vou falar para You know? eles? I'm just an American leading a good life, Eu sou um americano vivendo a vida boa. and they have sacrificed E eles sacrificaram for the Lord. pelo Senhor. But, all of us carry an anointing. Todos nós know, carregamos uma unção. It's not the same anointing. Não é a All of mesma us are unção. different. Todos somos diferentes. And so I carry something that they don't have, Eu carrego algo que You know? eles não têm. no matter who they are. Não importa quem And eles sejam. Paul says, one of my favorite verses in Romans, Um dos meus versículos preferidos em 1:11. Romanos it 1:11. he says, I've come to you that I might impart to you spiritual gifts so you may be established. One version says, for your destiny. Romanos 1:11 diz o seguinte. Deixa eu chegar no versículo. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. One version says, for your destiny. Uma versão diz para o seu And destino. so I'm carrying things that you don't have. Então eu carrego coisas que And você so I não can tem, come and give what I have. para que eu possa vir e dar aquilo que eu tenho. And you can give also to me that I don't have. E aquilo Então, você senhor- pode dar para mim aquilo que eu não tenho. Então o senhor tem uma consciência de que Deus o usa como um fortalecedor, como alguém que chega com consolo, Yeah. com um abraço de Deus, com carinho para quem está sofrendo, para quem está sendo
Espizinhado You, pelo you Amassado. understand Amassado. you Yeah. come to these places Yeah. to train, to bring love, to bring capacitation from the Lord. Yeah. I remember a few stories. Eu lembro de algumas histórias. One brother was in prison in China, Irmão estava preso na China and his job was to clean the toilet. e o trabalho dele era Yeah. limpar a latrina. It's not actually a toilet; it's a hole. Não é uma privada, né? Assim, Tudo. É onde vai Uma vala. era uma vala para Aonde onde vai vai- tudo. It's where all the Todo toilets dejeto. go. 2 meters by 2 meters by 2 2 meters, metros, 2 Nossa. metros por 2 metros por 2 and metros. every day he had to clean that. Todos os dias ele tinha que limpar aquilo. And he said, "I love that job E ele falava, eu amava because he aquele said trabalho. I didn't have to be in the cell Eu não precisava ficar na cela, because a lot of people just, tinha muita gente. and the guards wouldn't come there E os guardas não iam lá, because it smelled so porque bad. cheirava tão mal. But he said that smelly place Mas aquele lugar fedorento became my secret garden se tornou o meu jardim secreto, where Jesus would come. onde Jesus vinha And I'm cleaning that, e eu limpava aquilo. and I could sing to the E eu Lord. podia cantar para o Senhor. I could say scriptures out Eu loud, podia falar das nobody was escrituras em voz alta, porque ninguém estava lá. but Jesus would come Mas Jesus viria to my secret e garden. vinha para o meu jardim secreto. O senhor me deu um livro há uns anos atrás You gave me a book a few years back. que abençoa a minha vida That blessed my life tremendamente. Heavenly tremendously. Man. O Homem do Céu. A Yeah, heavenly man, woman Yes. do céu. Pastor Young. E Yun. Hune, Brother Hune. I've been with him many times. Eu tive com ele muitas vezes. Yes, É como se você estivesse lendo Atos dos Apóstolos. yes, yes. It's Há like you were 25, reading 30 anos Acts atrás. 25, 30 Que years ele ago. conta no livro, é como se você estivesse lendo Atos. Só que aconteceu na década de 80. When you read the book, you have the impression you're reading Acts, but É it's happening in the 80s. impressionante. Yeah. It's You know, impressive. there's many in China that way. Muitos na You China know, desse jeito. I said in church Sunday night, the Christians of the underground church are people of prayer. Eu falei na igreja domingo à noite. Os cristãos da igreja perseguida, da igreja subterrânea, são homens de oração. Yeah. In China, many get up at 5 o'clock in the morning Na China, eles acordam às 5 da manhã and pray para orar. for 2 or 3 hours Eles oram por 2 ou 3 horas before they go to work. antes de irem para o trabalho. You know, God has to move Esse povo é O Senhor crente. tem que se mover. when that many people pray. Quando esse número de pessoas começa a orar. Yeah, it's amazing. Há um mover de Deus. Yeah, I met another pastor, or another pastor. Well, him and his wife had an underground church in Laos, Eu tenho um outro irmão que ele e a esposa tinham uma igreja subterrânea no Laos. and well, Laos is communist, O Laos é comunista. and the persecution is really A bad. perseguição é muito Still, severa. Still today. Ainda hoje. And they had a small church, couple hundred people. Ele tinha uma igreja pequena, And- poucas centenas. The police came, he was arrested. A polícia veio e ele foi preso. He was in the military. E ele era militar. And so they wanted to make an example of him E in eles the queriam prison. fazer dele um exemplo. And so he was in solitary confinement Ele many estava na times. solitária muitas e muitas vezes. 12 years in prison. Por 12 anos na cadeia. But when he was out of solitary confinement, Quando ele saía da he was solitária, preaching the gospel ele estava falando de in the Jesus. prison. Dentro da prisão. And many came to the E Lord. muitos se And converteram. many, when they got out, went to be in the church E that he muitos, and quando his wife had. saíam, iam congregar com a esposa que conduzia a igreja. And she was continuing the church. E ela dava continuidade a tudo que estava sendo feito. I was with him. He came to Thailand. Eu tive com ele, ele veio à Tailândia. Looking back, my question was kind of stupid. Quando eu olhei para trás, assim, minha pergunta era um pouco But idiota. I was standing right here in front of him like this. Eu estava olhando assim para ele, And I face a said, face. brother, wasn't it hard being in prison? Eu perguntei para ele assim, não foi difícil para você estar na cadeia? And he said, Joe, it was really hard. Ele falou, Joe, foi muito difícil. When he was in solitary confinement,
he would only get one hand full of rice every day. That's all. Quando ele estava na solitária, ele recebia um punhado de arroz todo dia. That's it. E era isso. And he said many times, I would just cry and cry and cry. Muitas vezes eu só chorava. And he said sometimes when I was crying, a man in white would appear. E de vez em quando eu começava a chorar, um homem de branco And vinha. the cell would light up with his glory. E a cela se iluminava com a sua glória. And sometimes he said when I was able to worship, E de vez em quando eu tinha capacidade de adorar, angels would fill the top of the cell. os anjos em Chipre enchiam o topo da and their cela. glory would light up the cell. E a glória iluminava a cela. Pastor, o relógio passa batido, voando. Não parece, mas nós já estamos Time goes too conversando fast. Yes. há mais de 1h30. But we're speaking for over an hour now. Eu gostaria de continuar, Yes. mas o tempo não me permite. Mas eu gostaria que o senhor fechasse esse momento nosso, Like you to close this moment of ours. trazendo uma palavra Bring a quick para os word. membros For the missionários da Maranata. The missionary members of Maranatha. O que o senhor falaria para nós hoje, pastor? What do you have to say Joe. to us today, Joe? Well, Sunday night I spoke here at the Domingo à at noite eu Tijuca, falei aqui na Tijuca. and I noticed a group of young men. E eu reparei um grupo de homens. They were with Pastor Paulinho's, a group of them, Pastor Paulinho's son. There was about 10 of them. Tinha um grupo, estavam juntos com o Pedrinho. And before the service started, I went over and I hugged them all and E antes do culto começar, eu fui lá, dei um abraço neles todos. talked to them a little bit. Falei com eles um pouco. And so when I got up, Quando eu levantei, I called them up quando eu fui chamado para falar, eu chamei eles lá na to frente. stand there in front of me. Para ficarem de pé na And, minha frente. You know, the world is in chaos. O mundo está em caos. There's wars. Guerras, There's elections that are going on that are eleições corrupt, que são corruptas. and people wonder where the Lord is. E todos se questionam onde é que está o Senhor. But the truth is, this is a great time. E a verdade é que esse é um tempo maravilhoso. And I looked at those young people, Eu olho para esses jovens, and it could be in any church in Maranatha or any church across the world. e poderia ser em qualquer igreja da Maranata, ou qualquer igreja ao redor do mundo. This is their time. Esse é o tempo deles. I'm not getting any younger. Eu não estou ficando mais jovem. I'm 78 this year. Faço 78 esse ano. I continue to travel and minister. Eu continuo viajando e ministrando. My time is O meu going to tempo end, vai acabar. you know, and it's their time. É o tempo You know, deles. it's a great time. É um tempo you know, maravilhoso. They're carrying things that I'm not carrying. Eles carregam coisas que eu não You know. carrego. They have experiences that I have not had, Eles têm experiências que eu não tive. and this is a great time for them E esse é um tempo maravilhoso para eles. to seek the Lord, Para buscar o to Senhor. be filled with His power, Para ser preenchido to com operate o in seu His poder. gifts, Ou agir nos seus dons. and see His glory. E ver a glória do You Senhor. know? There's people outside this building that don't know Jesus. Tem pessoas do lado de fora desse You know. prédio que não conhecem o Senhor. They need these kids. Eles precisam desses You know. meninos. There's many countries. Em muitos You know. países. You know, they look at me sometimes and they think, oh, he's an American, he's got the money. Eles olham para mim e pensam, americano, ele tem o dinheiro. Many times I have no money, Muitas vezes eu não tenho but I centavo, have in me a call. mas eu tenho dentro de mim um You know, chamado. ask me, I'll Me give you the chamar. nations. Amém. And I know when I put my foot into a country, it's mine. Eu sei que quando eu coloco a planta dos meus pés num país, aquele país é meu. No question about it. I não don't tenho dúvida have any nenhuma. doubt. And so this is a great time to be alive. Esse é um tempo maravilhoso de estar You know? vivo. I have a grandson. He just turned 18. Eu tenho um neto, ele acabou de fazer And 18. all through high school, he was in wrestling. E por todo o ensino médio ele lutava, né? His arms look like Arnold Schwarzenegger. Ele parece o Arnold Schwarzenegger. aqui. When he was in 11th grade, going into 12th, Quando ele estava no segundo ano do ensino 12th médio, grade indo is pro really terceiro. important for kids. O terceiro ano é And it's their extremamente last year of fundamental. high school. O último ano. do And ensino now médio. he's going to be on the wrestling team, you know, and
you know. And he said, Dad, I don't want to wrestle anymore. E ele virou pro pai e disse: pai, eu não quero mais He lutar. said, you know, these kids are just interested in money and girls. Eles estão interessados em meninas, em dinheiro. And he said, I just want to pursue the Lord more. Eu quero perseguir mais o Senhor. And he left wrestling for his senior year. Ele deixou de participar do time de luta no ano final do ensino médio Just to pursue the Lord. para perseguir mais o And Senhor, when para I was buscar there, mais o Senhor. when I was there in November, he was on a Daniel fast, a 21-day Daniel fast. Quando eu estive lá em novembro, ele estava num jejum de 21 dias, jejum de Daniel. This is a great day, Esse é um dia maravilhoso, especially for the young people. especialmente para os You know. jovens. They were born for this hour. Eles nasceram para know. essa hora. And I say young people, but I don't know if age has got a lot to do with it. Eu falo jovens, mas eu não sei se a idade tem muito a ver com isso. If you're breathing today, Se você está respirando hoje, God has a plan, o Senhor tem um plano. you know. Amém. I met a lady in Africa when she was 65 years old. Eu conheci uma senhora na África quando ela tinha She wanted to 65 be a anos de idade. missionary. Ela queria ser uma missionária. And nobody would take her. E ninguém recebia ela. And she went alone E ela foi sozinha to Kenya, Africa. para o Quênia, na África. And I was having lunch with her, Eu estava almoçando com ela. and a prostitute came to want to hear the gospel from her. E uma prostituta veio para ouvir do evangelho So através dela. maybe age doesn't have anything to do with it. Talvez a idade não tenha And- nada a ver com isso. But I would say to everybody in Maranatha that this is a new season. Eu posso dizer para todo mundo na Maranata, essa é uma nova temporada. There's been a change in leadership. Houve uma mudança de liderança. You know, there was a change from Dr. Ascioli to Pastor Paulo. Houve uma mudança do Dr. And Ascioli para now o there's a Pastor Paulo. change to Paulo Jr., I'll call him. Agora know. tem uma mudança And- do Pastor and Paulo with- para o Pastor Paulo And Júnior. with those changes comes a new season. E com essas mudanças vem uma nova temporada. When the Lord begins to move in different ways. Quando o Senhor começa a mover de maneiras diferentes. Dr. Ascioli could only take the church so far. O Senhor, o Dr. Ascioli só podia And then- levar a igreja a um determinado ponto. Then Pastor Paulo took it another distance, another season. O Pastor Paulo, então, levou a um outro nível. And so now it's Paulo Jr.'s time. Agora é a época know. do Pastor Paulinho. Pastor Paulo cannot go any further. O Pastor Paulo não You know, consegue mais He's ir. done everything he can, Ele fez tudo o que pôde. but now God has other things. And so the season is going to change. E o Senhor tem coisas novas e a temporada vai And it'll be a mudar. good season. E vai ser uma boa You temporada. see, as these young people seek the Lord. À medida que esses jovens buscam o Senhor. But also as the older ones, the ones with wisdom. À medida que os You know, mais experientes, aqueles com sabedoria, Can I say mentor these young people? me permita dizer, mentoram, ensinam esses mais jovens. These young people need us. Esses meninos mais jovens precisam de nós. You know, I don't know how much time we have, but Eu não sei quanto tempo nós temos. one time, not too long ago, I was in Armenia. Eu estava na Armênia, And não muito A tempo boy atrás. from Russia E um menino da Rússia said, "What is your calling?" me disse, qual o seu No, chamado? he said, "What is your gifting?" Qual o seu, não o seu And- chamado, qual o seu dom? I was going to play with him, Eu ia brincar com ele. and I said, "Well, my hands are like Jesus." Aí eu ia dizer assim, minhas mãos são como as de No, Jesus. no. What is your gift? He goes. Ele disse, mas qual o seu dom? He's going through a translator to talk to me. Ele está indo através de um tradutor para falar comigo. And I said, "Oh, I look like Jesus." Eu sei, não, eu pareço com Jesus. And my translator knew I was just playing with him. E o tradutor sabia que eu estava brincando And I com didn't ele. answer his question. Eu não respondi a pergunta But the dele. next day, I woke up in bed and I thought, what is my gifting? E aí, no dia seguinte, eu levantei, eu acordei e disse assim, mas qual é o meu dom? And I think with all of us, there's seasons of our life. E And todos nós, assim, existem temporadas nas nossas vidas. seasons of change, even. Temporadas de And mudança. so when I first came to Brazil, I was an evangelist. Quando eu vim para o Brasil a primeira vez, eu era um evangelista. And I even had a business card that said missionary evangelist.
Eu tinha um cartão que dizia missionário evangelista. But when I was in Brazil, they call me pastor. Mas quando eu vim para o Brasil, eles me chamavam de pastor. But when I'm in Thailand teaching in the Bible schools, they call me teacher. Mas quando eu estou na Tailândia, eles me chamam de professor. And then the first time I went to Uzbekistan in Central Asia, Primeira vez que eu fui para o Uzbequistão, 5 underground churches 5 igrejas subterrâneas. I went to in 5 days. Em cinco And I had a dias. prophetic word for every single person. Eu tinha uma palavra profética para cada pessoa. I never had it in my life, Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida, but every person. mas para cada So pessoa. when I go to Uzbekistan now, they say, oh, Prophet Joe is coming. Né, quando eu vou para o Uzbequistão agora, o profeta Joe está vindo aí. And then there are people, I don't claim to be an apostle, Eu não clamo ser um but there are apóstolo. people that say Joe has an apostolic ministry. Mas tem pessoas que dizem que eu tenho um ministério apostólico. And then I'm laying in bed there and I thought, what is really on my heart now? Ele disse assim, mas o que está no meu coração agora? And I realized my calling now Eu entendi que meu chamado agora is to be a father é ser um pai. to the nations. Um pai para as nações. You know, Amém. this generation doesn't have fathers. Essa geração não tem pais. They might even be home, Eles podem até estar em casa. but they've never looked at their kids and say, I love you. Eles não olham para os filhos e dizem, eu amo Everyone você. is preoccupied with this. Todo mundo está preocupado com isso aqui. They're not looking at one another anymore. Eles não estão olhando um para o outro. And so I realized my heart is to be a father. Meu coração é ser um I pai. was kind of sad recently, and a friend called me from Armenia. Eu estava triste com um amigo que me ligou And he said, recentemente you da know, Armênia. Joe, you come here and you teach us. Ele disse, vem aqui, Joe, você But he vem aqui said- e nos ensina. You're really our father. Mas, na verdade, você é nosso You've pai. got sons and daughters here that Você tem need you. filhos e filhas aqui que precisam de você. And so I would say to the church at Maranatha, this is a great time. Eu posso dizer para as pessoas na Maranata, esse é um tempo maravilhoso. There's no closed doors in the world. Não existem portas fechadas no mundo. And, you know, in the past, missionaries had to go and be there for many years. E no passado as pessoas tinham que ir e estar lá por muitos anos. Now you can get on an airplane and go for a week. Hoje você pode pegar um avião e ir por uma semana. You can be a builder and go to a mission field and build something. Você pode ser um construtor e ir para uma missão e construir alguma coisa. There's all kinds of opportunities. Tem todo tipo de And oportunidade. so this is a great season. Essa é uma And temporada I again maravilhosa. would challenge the old people, the older, Vamos these young desafiar people. os mais jovens, These os mais young velhos. people need fathers Esses meninos e meninas precisam de pais that can love them. que podem You know, it amar. was just Father's Day, Ontem foi, And- esse final de semana foi Dia dos Pais. and I challenge the churches: be a father. Eu desafio as igrejas, Go sejam home and pais. look at your children face to face. Vai para casa e olhe para o seu filho, olhe no Wrap olho. your arms around them Abrace-os and tell them, I love you. e diga para eles, eu amo você. They need that, Eles precisam disso. you know? They are fatherless, Eles estão and sem they pais. need E fathers. eles precisam de pais. And so I think we're moving into a great season. Estamos entrando numa You know? temporada fantástica. There's new leadership that will Nova take us liderança to places, Maranatha will take you to places you have not been. que vai levar a Maranata a lugares onde nós não estivemos antes. The Lord is always bringing new things, O Senhor tem sempre novidade, new experiences, new novas anointings, experiências, nova you know, unção, new revelation. novas revelações. And yeah, so this is a great season, and it's great to be here at Maranatha now. Maravilhoso, é maravilhoso And, estar aqui agora. Amém. I trust the Lord will take you to places you've never been. E eu confio que o Senhor vai levar a Maranata a lugares onde jamais estivemos antes. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Thank you. Obrigado. Muito obrigado. De nada. Obrigado, pastor, por esses momentos tão especiais que a gente viveu junto aqui, o irmão Amém. passando essas experiências Que honra. para todos nós. Nos sentimos honrados em tê-lo aqui. We're honored to have Que you. o Senhor Jesus continue lhe orientando, May the Lord lhe continue to sustentando, guide you and sustain amém, you, Amém. abençoando a sua jornada. blessing your journey. Com certeza, quando o irmão voltar ao Brasil, Next time you come nós to vamos Brazil, conversar
We're gonna talk. sobre a viagem que o senhor fez junto com o pastor Paulinho e com o pastor Davi. Que Yes, yes. Diz que foi tremendo. Yes. Made with Pastor They Paulinho went and to- Pastor É, David. não deu Foi tempo do Vietnã gente, comigo. da gente Didn't get Muito that. bom tempo. Muito bom. Mas ele vai voltar e Yeah. com certeza Ok. nós vamos conversar. Ok. We're gonna do a Muito new obrigado, meu pastor, pelo seu carinho em Thank you for abrir your- tempo your na sua kindness. agenda Open time para in estar your com a gente calendar to be aqui. with us. Amém? Amen. Lucas. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Foi um presente It was a gift. receber esse ensinamento Receive this teaching. desse novo momento em que você It's é a new pai. moment. Que legal. Glória a Deus. Eu ganhei muito aqui hoje, eu creio que vocês também tenham ganhado muito. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma noite abençoada e compartilhe esse programa com outras pessoas para que também elas possam ser abençoadas. Amém. Um grande abraço para você, nossa gratidão ao Dênio. Valeu, Dani. Amém, por ter vindo aqui nos abençoar hoje. Muito obrigado. Mais uma vez, meu pastor, muito obrigado. Obrigado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Valeu.